Por que o mundo vai passando por mudanças tão rápidas? Modas, costumes, gestos, objetos, estilos diferentes. Você já parou para pensar que você segue tudo isto sem se dar conta? Quem está por detrás de tudo isto? Há uma unidade em todas essas transformações? Salve Maria, caríssimos seguidores e arautos sem segredos. Hoje, a resposta a todas essas perguntas pode estar em sua mão. Essa magnífica obra é um livro de cabeceira de todo arauto do Evangelho e uma das explicações mais profundas do porquê nós somos assim. E a história desse livro se remonta a muitos anos atrás, está intimamente ligada à vida do mestre de nosso fundador, Plínio Correia de Oliveira. Desde a infância, Plínio vislumbrou uma ordem decorrente da Igreja Católica, a qual ele via presente em todo o universo e nos mais variados graus, desde o bom trato das pessoas, especialmente em sua mãe, até mesmo em objetos, como um vaso, um vitral, um órgão. Porém, logo ele também percebeu que havia uma contrafacção. O mundo afundado no pecado e que era contrário a tudo aquilo que provinha da Igreja Católica e da civilização cristã. E por isto, tomado pelo desejo de restaurar esta ordem, ele decidiu: isto eu não aceito. Não só aceito, como eu combato. Desta atitude, como ele mesmo afirmara, nasceu a obra Revolução e Contra-Revolução. A ideia de consagrar um ensaio a essa sua explicitação nasceu em 1942, quando o Dr. Plínio leu alguns documentos pontifícios para a redação de um livro de sua autoria chamado Em Defesa da Ação Católica. Aliás, se você ainda não conhece a vida completa de Dr. Plínio, você pode clicar aqui em cima e assistir. Lendo esses documentos, Dr. Plínio deitou atenção na Carta Apostólica Pervenuti all'anno 25 do Papa Leão XIII, onde encontrou a explicação da gênese da crise religiosa discernida por ele quando ainda criança. Nesse documento, o Papa expõe como a Igreja Católica passou a enfrentar lutas mais árduas a partir do protestantismo, que abriu caminho para as crises dos séculos seguintes, até chegar às crises dos dias de hoje, atingindo todos os campos: moral, social, intelectual, econômico, político e religioso. Esse foi o ponto de partida mais profundo para Dr. Plínio elaborar explicitamente uma tese que já tinha vislumbrado quando criança. Um fruto muito singular desta explicitação foi a chamada Conferência das Três Revoluções. Ao iniciar essas conferências, Dr. Plínio pedia para alguém desenhar numa lousa uma representação simbólica da ordem permeada de catolicismo e da santidade existente na Idade Média, constituída por 3 triângulos de tamanhos diferentes. No primeiro e maior deles estava figurada, de forma piramidal, a hierarquia eclesiástica, mediante a ilustração de diferentes chapéus correspondentes a cada grau da hierarquia católica. A segunda imagem era dedicada à representação das coroas próprias aos diversos títulos de nobreza. Por fim, a última pirâmide continha a ordem existente dentro da plebe. A primeira parte da palestra consistia numa detalhada descrição da ordem tão bem reproduzida no quadro. Quando a admiração pela Idade Média atingiu o auge, ele relatava como o humanismo se levantou contra os princípios que regiam este período, dando início à decadência do homem medieval até chegar ao protestantismo. Então, de modo inesperado, ele removia com o apagador o primeiro dos triângulos. Desfazer o trabalhoso desenho
produzia um natural impacto na assistência, o que facilitava a explicação do seu simbolismo, pois de fato, a pseudo-reforma protestante, a partir de Lutero, insurgindo-se contra o princípio de autoridade na esfera religiosa, destruiu essa ordenação ali onde vingara. A mesma sequência repetia-se em relação ao levante da Revolução Francesa contra a ordem política e da hierarquia social da civilização cristã. E, por fim, a Revolução Comunista, contra as legítimas diferenças no campo socioeconômico. Assim, estava explicado o que Dr. Plínio chamava marcha de requinte em requinte. A Renascença e o humanismo, unidos à pseudo-reforma protestante, se requintaram na Revolução Francesa, a qual, por sua vez, criou condições para a Revolução Comunista. Logo, as diversas revoluções são apenas etapas de uma só crise universal e levam o mesmo denominador comum: a revolução. Dr. Plínio explicava que as diversas crises que existem no mundo contemporâneo são como um incêndio em uma floresta. Apesar de muitas árvores, não são muitos incêndios, mas um único incêndio que domina toda a floresta. Os princípios de revolução e contra-revolução foram sendo concebidos por Dr. Plínio ao longo dos anos. E quando ele decidiu escrever o livro, as ideias já estavam explícitas e a estrutura muito clara em sua mente. Foi então que, em dezembro de 1958, Dr. Plínio redigiu o livro. Em abril do ano seguinte, ele lançou a edição inaugural de Revolução e Contra-Revolução. Alguns dias depois do lançamento de Revolução e Contra-Revolução, Dr. Plínio recebeu um inesperado convite para ir à Europa. Apesar de não estar em seus planos uma viagem, ele aceitou o convite, sendo útil para difundir o seu novo livro, e partiu para o velho continente. Contudo, quando retornou ao Brasil, Dr. Plínio teve uma grande decepção. A sua obra estava sendo abafada e muito silenciada. E ainda pior, muitos de seus discípulos não estavam dando o devido valor ao lançamento profético de Revolução e Contra-Revolução. Muitos que deveriam fazer ressoar essa obra estavam omitindo sua divulgação. Apesar de ser muito sabotada em seus primeiros passos de divulgação, a RCR, Revolução e Contra-Revolução, começou a fazer discretamente o seu curso. Graças ao então Sr. João Clá, este livro passou a ser a obra de cabeceira dos seguidores de Dr. Plínio. Anos mais tarde, Dr. Plínio incluiu nessa sequência a Revolução Anarquista de maio de 1968 na Faculdade da Sorbonne, como sendo o marco inicial de uma quarta revolução nascente, que analisou numa terceira parte da obra, acrescida em 1976, e baseado na sentença da Escritura, os deuses dos pagãos são demônios, ainda acenou para o despontar de uma quinta revolução. Nesta perspectiva estruturalista, em que a magia é apresentada como forma de conhecimento, até que ponto é dado ao católico divisar as fulgurações enganosas? O cântico, ao tempo sinistro e atraente, emoliente e delirante, ateu e feticisticamente crédulo, com que do fundo dos abismos em que eternamente jaz, o príncipe das trevas atrai os homens que negaram Jesus Cristo e sua igreja? Neste ano de 2024, comemoramos o 65º aniversário desta brilhante obra. Os arautos do Evangelho desejam homenagear aquele que, junto com Monsenhor João, consideram como fundador e pai espiritual, realizando o antigo desejo de Dr. Plínio, uma edição ilustrada da Revolução e Contra-Revolução, já disponível em 2 idiomas, espanhol e português. Caríssimos seguidores e arautos sem segredos, em meio ao caos do mundo moderno em que vivemos, e que você já sabe
quem é o autor de tudo isto. Desejamos ser a revolução e contra-revolução, um apoio e um estímulo para você que deseja lutar pela Santa Igreja Católica. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria!